Eu saúdo aos nobres colegas, pastores, as queridas irmãs da Algevarte e a todos que estão nos acompanhando pela internet com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estaremos fazendo a leitura de uns poucos versículos. Acompanhe comigo. No livro de Provérbios, de número 31, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho de minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dá bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Até aqui, podemos tomar assento. Agradecemos a Deus essa rica oportunidade que nos foi dada de estar aqui com toda a humildade no coração, na dependência do Senhor, desse que tem visitado os nossos corações em cada período. E é muito maravilhoso poder estar aqui gozando dessas bênçãos e desse grande e maravilhoso privilégio. Comecei a pensar sobre o sentido da palavra privilégio, e antes de adentrar ao texto que ora foi lido, eu entendi que privilégio é uma vantagem, é uma regalia que uma pessoa ou um grupo recebe em detrimento da maioria. E fiquei meditando no meu canto como Deus foi bom em separar esse grupo em dias como este para nos fazer gozar da sua maravilhosa presença. Aleluia, glória a Deus. Privilégio esse que às vezes não percebemos, não ficamos atentos. E Deus, olhando para as Escrituras, Ele tem um carinho tão grande com as varoas, tão precioso, tão maravilhoso, e Ele sempre faz isso usando uma varoa, demonstrando um carinho, uma forma de usar diferente. O homem, desde o início, ele criou pela barreira do sexo, tentou diminuir e fragilizar a figura feminina, quando na realidade, desde o passado, mulheres de Deus foram grandes exemplos que ficaram para avivar a nossa fé. Mulheres privilegiadas, como Maria. Que homem ouviu? Salve a agraciada. Que homem nas Escrituras ouviu essa frase? Bendito és tu entre as mulheres. Que homem teve o privilégio de ter Deus em seu ventre, Deus encarnado, Deus se mover no seu útero? Privilégio. Privilégio que Deus deu para aquela mulher. Quando eu olho para um momento de grande luta, de grande dor, de grande dificuldade para aqueles que seguiam Jesus, todos estavam abalados emocionalmente. Aquele que eles depositavam total esperança, que era Jesus,
havia morrido. Todos enclausurados, escondidos, com medo, a perseguição grande irrompendo sobre aqueles que seguiam a Jesus. Mas uma mulher privilegiada tomou coragem, foi ao sepulcro e teve o privilégio de ouvir o que homem nenhum ouviu. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Privilégio que Deus não deu para o homem. E ainda como mensageira voltou a contar as boas novas, e os corações daqueles homens ficaram como que atônitos, tiveram que correr à sepultura, mas não ouviram a voz daquele que havia falado da ressurreição do Cristo ressurreto. De repente alguns falam, mas esse privilégio é para poucos. Sim, é para aqueles que Deus escolheu, para aqueles que Deus selecionou, e Deus não faz distinção, acepção. Havia uma mulher no poço de Jacó, eu serei muito breve, mulher sofrida, no alto do dia saiu a buscar água, Jesus lhe pede água. Todos aqui conhecemos a história daquela mulher samaritana. Todos sabemos a conversa que Jesus teve com ela e a forma preciosa como Jesus se revelou. Mas aquela mulher teve um privilégio muito grande. Para aquela mulher foi dado o ensinamento de como se deve adorar. Quando ela, em dúvida, pergunta: o meu povo adora o Senhor aqui em Samaria, no Monte Gerizim, e os judeus adoram em Jerusalém. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: nós adoramos o que sabemos, a salvação vem dos judeus, mas eu te digo uma coisa, vou te contar um privilégio. Haverá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Para que homem Deus contou esse privilégio? Mas para aquela mulher que sofria, Ele revela a forma como Deus poderia ser buscado. E aí caiu no meu coração, diante de tantos privilégios, de tantas maravilhas, de tantas bênçãos que Deus tem dado através da vida das varoas no decorrer da história, e até hoje vocês, na nossa vida, não há igreja sem varoas. E aí eu fiz uma pergunta dentro do meu coração, à luz das Escrituras Sagradas: Senhor, tantas mulheres de valor, preciosas, vasos sendo usados para a nossa edificação. Poderia citar Débora, poderia citar Ruth, poderia citar Joquebede e tantas outras. E é um privilégio que Deus fala aqui que deu para um homem, aqui a gente pode citar. Todos sabem que Davi, no pasto, foi escolhido por Deus. E para quem conhece a história de Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E eu perguntei dentro de mim mesmo ao texto: se, Senhor, tu fosses falar da mulher segundo o coração de Deus, quem seria? E como que uma luz brilhando na minha mente, caiu o texto de Provérbios 31. A mulher segundo o coração de Deus é a mulher virtuosa.
que Deus não teve o trabalho de selecionar e dizer para um homem, mas disse, como por mulher virtuosa, abrindo a porta para todas quantos andarem pelo caminho que essa mulher trilhou. E quando eu tomei por base, agora eu adentro ao texto de Provérbios, uma coisa de cara me chamou a atenção. O rei Salomão foi um homem muito sábio, estudando a lição. Domingos atrás, todos nós estudamos e vimos que ele foi capaz de compor mais de 3.000 provérbios, aproximadamente 1.005 cânticos, e de todos os seus provérbios, alguns foram deixados para nós como grande lição, com grandes ensinamentos. Mas terminando esse livro, algo salta aos nossos olhos, porque Salomão é tocado pelos conselhos da mãe do rei de Massá e insere nas Sagradas Escrituras esses conselhos de uma mãe que se preocupou com o sucesso do seu filho. A Bíblia não dá-se ao trabalho de dizer o nome dessa mãe, apenas diz a mãe do rei Lemuel, alguém que já havia teoricamente atingido o ápice. Ele era rei, tinha governo, tinha domínio, tinha servos. E aqui a mãe se preocupa com o sucesso do filho e orienta o filho o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Há um adágio popular, há uma máxima que existe no mundo, que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Mas a Bíblia afirma para mim e afirma para você que na multidão de conselhos o rei vence a guerra. E aqui fica claro que não só a preocupação de uma mãe e aconselhar o filho para que não só ele alcance o objetivo, o sucesso, e eu digo o sucesso espiritual na presença de Deus, ela se preocupa em manter o filho com conselhos. Você pode ter chegado aonde você chegou, mas você deve continuar temendo ao Senhor, se afastando daquilo que te aparta de Deus, que te aparta da sã consciência, que te aparta do juízo. Esse é o caminho para você prosperar e continuar prosperando. Talvez algumas mães nesse lugar está desistindo de ensinar, está se cansando de passar para os filhos aquilo que Deus tem determinado. Foi lida uma profecia tão preciosa nessa noite, que disse para nós, em especial a vocês, preciosas varoas, demonstrando o tamanho da responsabilidade que Deus depositou em vossos ombros, que diz assim: mas as minhas servas, que eu tenho comprado com grande preço, custou grande sofrimento para mim, e eu escolhi entre outras servas para serem mais fiéis a mim. A essas eu tenho o prazer de falar para elas e orientá-las, e exijo de cada uma de vós: oriente os vossos filhos. Varoa, oriente os vossos filhos, ensine os vossos filhos, doutrine os vossos filhos. Passem tudo para eles. Não fraqueje, não.
fraqueja não, porque aquele que se enfraquece, ele se contamina os outros, mas se mantenham firmes, servas minhas. Quem te mandou ficar firme está contigo, está do teu lado, está te capacitando, está tirando tudo que não pode nessa obra, usando você, porque Deus está criando uma geração de crianças que conhecem ao Senhor, e é através dos vossos ensinamentos. Aquelas que assim o fazem é vitoriosa e não há como ser derrotada, porque ela anda e trilha dentro daquilo que o Senhor orientou. E o nosso Deus já disse da fúria do inimigo, pois o que vocês, nós estamos criando são futuros pastores, diáconos, evangelistas, profetas de Deus. E o inimigo, que não é bobo, ele sabe da estrela que há no teu filho e na tua filha. E se você é varoa de Deus, e com certeza assim o fará, porque Deus nunca reúne o seu povo num lugar como esse para que saiam de mãos vazias. Você já está de posse da sua bênção. Não desista dos teus filhos. É com culto doméstico, é estendendo a mão na cabeça de madrugada, é orientando, prestando atenção no falar, porque se ele chegou do colégio e disse alguma gíria, calma aí, ele não fala esse tipo de palavra, esse tipo de gíria. Meu compadre, um filho fala meu compadre, você vai deixar? Bicho, moroso e tantas outras gírias, acendo um sinal de alerta. Venha com os conselhos de Deus, com quem você está se relacionando, com quem você está brincando no colégio. Você não pode falar assim, o teu falar é diferente. Você é um servo de Deus, meu filho. Você presta atenção nos trejeitos, preste atenção na forma que ele está agindo, e com conselhos práticos, ensinando a ele o caminho que se deve andar, ensinando a ele o desejo de Deus para a vida dele, que é ele crescer sem malícia, e na presença de Deus, teu filho vai prosperar. Daqui a pouco você vai ver as fases acontecendo na vida do teu filho, a alegria surgindo, porque tu vai ver Deus usando teus filhos, Deus batizando ele no Espírito Santo, eles tendo experiência com o Senhor. Conselhos. Esse menino me dá muito trabalho, essa menina não tem jeito. Há poder no sangue do Senhor Jesus, tem jeito sim, porque o Senhor falou que tem jeito. Oriente servas minhas, ensine servas minhas, não desista. Tragédias poderiam ter sido evitadas à luz das Escrituras. Após o profeta Elias ter sido arrebatado, no cenário, o moço daquele profeta se torna aquele que herdou a primogenitura do ministério, herdou a unção do profeta. E aí todos de longe viu que Deus estava com o profeta Eliseu. Primeiro milagre acontece, pega a capa do profeta Elias diante do rio, toca com a capa do rio e grita: onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio se abre e ele passou. E aí os filhos do profeta: o Senhor está com ele. Passando por Jericó, a poucos quilômetros dali, de repente
saíram a dizer ao profeta: esse lugar é tão bom de morar, porém as águas aqui são mais. Deus deposita sobre o profeta Eliseu o símbolo da sua palavra. Havia muitos profetas, mas é ele que Deus estava usando. Ele era o símbolo da obra de Deus na terra. E aquele homem cheio de Deus, trazei-me uma salva, e aquelas águas foram saradas. Muita gente já tinha visto que aquele homem era diferenciado, mas porque alguns pais deixaram de fazer o seu papel, deixaram de abraçar a sua responsabilidade, deixaram de inculcar nos filhos princípios e valores, dizendo a eles sim, dizendo a eles não. Aquele homem de Deus, que representava a obra de Deus, passando pela rua, começou a ser zombado. Sobe, careca. Sobe, calvo. Indignado, aquele homem de pavio curto, o profeta Eliseu abre a sua boca, e nós sabemos o que aconteceu. Saiu ursas e destruiu quantos? Destruiu quantos? Presta atenção. Destruiu quantos lares? Eles sofreram o dano da morte, pagaram pelo seu erro, mas quem ficou sofrendo? Quem ficou sofrendo? Os pais. Os filhos morreram, sofreram o ataque das ursas, pagaram o preço por não identificar o que é sério, o que é real. Alguns poderiam ser rebeldia, mas grande parte foi porque não receberam limites do que pode e o que não pode brincar. Tragédia que poderia ter sido evitada se os pais, antes da lenha, do galho deixar de estar verde, e ensinar para ele: não pode, isso pode. E aí pagaram um preço. E eu fico imaginando o coração daqueles pais: por que eu não aconselhei? Por que eu não ensinei? Por que eu não fiz como a mãe do rei Lemuel? Sofreram. Mas Deus não quer isso para a tua vida, não. Deus quer isso aqui para a tua vida. E eu já vou terminar. Apóstolo Paulo, ele foi muito feliz quando ele disse assim, ó: Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também de que habita em ti. Uma avó e uma mãe se preocuparam em plantar uma fé genuína no coração do seu filho. Como é que se planta a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Como comamos, como vestimos, como falamos, como vivemos, como existimos. E ela adentrou o coração desse grande pastor Timóteo. No versículo do capítulo 3 de 2 Timóteo, ainda fala assim, ó: tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação da fé que há em Cristo Jesus. Desde pequeno, mamãe e vovó, meu filho, é assim que Deus quer. Meu filho, faça assim para prosperar. Meu filho, Jesus te ama. Meu filho, Jesus é o que há de melhor. Gerando amor pela causa, gerando amor pela obra, gerando amor pelo Evangelho de Cristo. E ele nunca abandonou o apóstolo Paulo. E você acha que não houve dificuldade? Porque mamãe e vovó estavam lá, porque a palavra de Deus mandou te ensinar no caminho que deve andar, meu filho. Houve obstáculos. Timóteo era filho de quem? Timóteo era filho de quem? Mamãe Eunice e um pai grego. Que a Bíblia não fala se era convertido ou não. Se não era convertido, será que ele não chegou para Timóteo? Tua mamãe e tua vovó está falando de um Jesus que morreu e ressuscitou. Mas você já ouviu falar dos deuses gregos? Você já ouviu falar de Hércules, meus filhos? De Ares, de Zeus, de Afrodite? Todo pai quer influenciar. Alguns influenciam para o mal, mas os servos de Deus, as servas de Deus, orientam o filho à luz da palavra de Deus. Mas mesmo com todas as investidas, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, os conselhos de Lóis e de Eunice ficaram gravados no coração desse que veio a ser o sucessor de Paulo. E deixou para a gente grande exemplo de alguém que prosperou, porque ouviu os ensinamentos da mamãe. E eu gostaria que você saia daqui com essa palavra no coração, varoa. Você, mamãe, você, vovó, seja uma Lloyd. Você pode ser uma Lloyd. Não desista dos teus netos também, não. Você tem muita experiência de vida. Você é instrumento de Deus para cravar como flecha no coração de uma criança.